Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, pela imensa e graciosa misericórdia de Deus, me encontro aqui novamente para, juntinho com você, meditar em mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje, Josué, capítulo 14, parte 1, episódio de número 914, 11ª temporada, vendo o livro de Josué, capítulo por capítulo. Você encontra aí os outros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, comentados capítulo por capítulo. Temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, ali o comecinho da igreja primitiva, também comentados os 28 capítulos, um a um, para você, dentro de um contexto bíblico, com uma exegese clara, objetiva, dentro de uma hermenêutica aí bem pautada pelos princípios da palavra de Deus. Vamos lá? Hoje tem muita coisa interessante para a gente meditar sobre as distribuições das tribos, o que nós aprendemos aqui com isso, com o povo sendo estabelecido na terra prometida. Várias lições preciosas, fica aí até o finalzinho, compartilha, curte e que Deus abençoe seu coraçãozinho no dia de hoje, tá bom? Esse registro aqui do capítulo 14, versículo 1 ao 5 especificamente, leia lá na Bíblia e depois vem para cá. Esse registro da divisão de terras entre as tribos, ele vai sugerir princípios que podem ser aplicados de forma mais ampla e geral, bem como de forma mais restrita e individual, tá bom? A divina providência é quem determina a esfera e o ambiente de toda a vida humana. Lembre-se disso. Isso se evidencia na divisão feita por sorteio aqui. Qualquer que tenha sido a forma do sorteio, o seu significado era que o destino de cada tribo não deveria ser uma questão de julgamento ou capricho humano, mas sim entregue a Deus. Não se tratava de uma mera entrega ao acaso. A fé da época era simples, genuína demais para isso. Josué e os anciãos tinham uma profunda percepção da presença e da orientação do Deus vivo. E nós passamos dessa mera alocação tribal para refletir sobre como a mesma lei se aplica a todas as nações do mundo. Paulo demonstrou sua liberdade de espírito em relação às limitações do preconceito judaico quando declarou aos atenienses como Deus, tendo feito de um só sangue todas as nações para habitarem sobre toda a face da terra, determinou para eles os tempos anteriormente ordenados e os limites da habitação. Atos 17, 26. O cristianismo, ele revela um Deus que é o Pai de toda a humanidade e não de um povo em particular. Não. Veja, o verdadeiro patriotismo é aquele que reconhece o interesse de Deus igualmente em todas as nações e nos ensina a valorizar, usar os dons que Ele concedeu especialmente ao nosso país para o bem comum. Além disso, a providência que determina o destino das nações, ela exerce o mesmo controle sobre a vida individual de cada ser humano. A posição de cada homem no mundo é, de certa forma, o cumprimento de um propósito divino. Pode parecer para você o resultado meramente da feliz coincidência das circunstâncias ou do capricho das escolhas individuais. Mas nós fazemos bem em enxergar
além das aparências, a mão soberana que guia o curso das circunstâncias e determina o resultado. Afinal, é Deus quem escolhe a nossa herança. A sorte é lançada no colo, mas o Senhor decide tudo. Provérbios 16, 33. O reconhecimento da divina providência que nos guia tem muitos efeitos benéficos. E isso confere um significado mais elevado à vida, provoca gratidão, repreende o descontentamento e a desconfiança, refreia a ambição desmedida e ensina que o respeito pelos direitos e interesses dos outros é fundamental para a ordem e o bem-estar da sociedade. A terra ela é dividida segundo a vontade de Deus, mas o povo deve entrar e tomar posse dela. Deus expulsará os cananeus que ainda lá estiverem, não sem eles, mas de diante deles. Josué 13:6. A decisão aqui sobre a sorte, ela parece ter se referido apenas à situação local geral das tribos. A extensão real do território em cada tribo foi deixado a ser determinado pelo critério de Josué e dos líderes. Nada do que Deus faz é arbitrário ou sem razão. Sem dúvida, foi determinada de acordo com as características peculiares de cada tribo em particular, e de modo que suas condições geográficas fossem as mais adequadas para desenvolver as suas capacidades. Aqui a gente tem lições práticas importantes sugeridas para mim e para você. Presta atenção. Por mais que nós reconhecemos com devoção a divina providência que está sobre nós, nós temos que determinar por nós mesmos o caminho do dever. As circunstâncias da vida, elas colocam possibilidades de bem ao nosso alcance, que cabe a nós concretizar. A vida de cada homem neste mundo, ela fornece as condições necessárias para a educação, se ele tiver sabedoria para discernir e habilidades para melhorá-las. A separação daqueles que são especialmente dedicados à obra espiritual no mundo. Isso foi indicado aqui na divisão das tribos pela posição peculiar que a tribo de Levi desfrutava. A eles não foi dada herança, a não ser cidades para habitarem. Os sacrifícios ao Senhor Deus feitos por fogo, assim como os dízimos e as primícias foram a sua herança. Josué 13:14. O próprio Senhor Deus de Israel era a sua herança. Josué 13:33. Números capítulo 18, versículo 20 ao 24. E a sua posição, portanto, testemunhava a santidade de toda a nação como um reino de sacerdotes para o Senhor. Êxodo 19:6. Eles eram os representantes de sua fé e os ministros de seu culto. E seu caráter representativo tornou-se ainda mais eficaz pelo fato de suas cidades estarem espalhadas pelas tribos. Capítulo 21 de Josué. A terra de Canaã, ela não era dividida entre nobres e plebeus, mas entre o próprio povo de Israel. Cada tribo recebeu uma região e dentro dela a terra foi distribuída entre clãs, famílias, formando pequenas propriedades rurais. Assim, cada família possuía sua própria herança, garantindo sustento e dignidade dentro da comunidade. Dividida de maneira ampla entre o povo, a lei mosaica proibia expressamente a alienação perpétua da terra por qualquer família. Em Levítico capítulo 25, versículo 23, nós vemos o registro de que a terra ela não podia ser vendida, pois ela pertencia em última instância ao próprio Deus. Caso uma família, por necessidade, ela vendesse a sua propriedade, ela deveria retornar ao seu clã no ano do jubileu. Esse sistema ele revelava um princípio social e espiritual profundo,
A terra não era um instrumento de acumulação ilimitada de riqueza, mas um dom de Deus para sustento de todas as famílias do povo. E dessa forma evitava-se a formação de grandes concentrações de terra e preservava-se ao longo das gerações a estabilidade econômica e a identidade das famílias em Israel. O ano do jubileu ele foi instituído para que 2 vezes por século, ou seja, 50 em 50 anos, quaisquer desigualdades de condição que tivessem surgido pudessem ser corrigidas, para que toda família que tivesse perdido suas propriedades pudesse recuperar suas terras e, com elas, os meios de subsistência para os seus familiares. Nesse ano do jubileu, a liberdade retornava ao escravo, a herança familiar, aquela que havia caído na pobreza. Não havia injustiça, pois o valor da terra era avaliado em cada venda como de um arrendamento com um determinado número de anos de duração. Todos os impostos e encargos religiosos sobre a terra variavam da mesma forma, conforme a proximidade ou distância do ano do jubileu. Ninguém era prejudicado por esse sistema. Inúmeras e incalculáveis vantagens surgiam dele. Impediu a ascensão de uma aristocracia feudal, com a inevitável degradação dos pobres, e colocou Israel nas melhores condições possíveis para o desenvolvimento do respeito próprio no indivíduo. A sua igualdade foi uma escola para a liberdade. Evitou muitas das causas mais prolíficas da pobreza. Difundiu um conforto familiar por toda a terra. Fez do bem-estar do Estado uma questão de vital interesse para cada cidadão, dando a cada homem capaz uma participação no país. Fez de Israel uma comunidade modelo, onde a terra era o lar de todos e todas as classes, sem inveja, sem arrogância, desfrutavam dos dons de Deus em uma distribuição bastante equitativa e igualitária. Observe primeiro os fundamentos de tal plano de distribuição. A primeira ideia que está na raiz dessa distribuição de terras é que a terra, diferentemente de todos os outros bens, não deve ser possuída perpetuamente por qualquer detentor. A terra era como o ar do céu, como a chuva e o sol, como a pesca no mar, destinada a ser uma bênção comum a todos e não o bem privado de qualquer um. A sua produtividade devia-se tanto à química da natureza quanto à arte do homem. Aquilo em que o homem não participa da produção, ele não tem o direito de possuir. E, portanto, nenhum homem poderia aqui, segundo a lei, possuir para si, legitimamente, essa parte divina da fertilidade da terra. Consequentemente, a teoria de Moisés é que Deus é o grande e único senhorio. Ninguém possui mais do que direitos sobre a terra. A cada 50 anos, tudo deveria retornar às suas mãos. E sob a proteção de Deus, a terra pertencia à nação, e o ano do jubileu permitia que ela fosse dividida de modo que todas as famílias da nação a desfrutassem com uma relativa igualdade. Uma segunda ideia que fundamentava essa legislação era de que tanto a grande riqueza quanto a grande pobreza eram grandes males a serem evitados a todo custo. Os males da pobreza são óbvios: alimentação insuficiente, degeneração física, desenvolvimento de um espírito servil e dependente ou de um espírito temerário e turbulento, que na ânsia de saciar a fome é capaz de derrubar o Estado. E disso surge inevitavelmente luta de classes. Sim, há uma pobreza que é resultante da indolência, que a lei sabiamente não tentaria prevenir, mas outra resultante de acidentes que era impossível prever e, portanto, prevenir. Veja,
todo o Estado ali, toda a comunidade, a nação, deveria dedicar sua atenção primordial e mais paciente à pobreza produzida pela lei, pois essa é geralmente a pior de todas, além de ser uma espécie muito comum. A riqueza também corrompe tanto quanto a pobreza, meus queridos. A riqueza está repleta de medos e o medo gera tirania, injustiça. O excesso não faz bem a ninguém. O corpo enfraquece com a superproteção, a mente com a falta de ocupação constante, o caráter com a fragilidade que advém da ausência de luta contra as dificuldades. A ignorância de muitos dos males da vida, ela gera dureza de coração e destrói as mais nobres simpatias. A coexistência de grande riqueza e grande pobreza intensifica os males de cada uma, se torna um dos maiores perigos que qualquer comunidade precisa enfrentar. A lei de Moisés, em sua implementação por Josué, visava, portanto, impedir o desenvolvimento dos dois grandes males da nossa civilização moderna: a riqueza excessiva e a pobreza excessiva. A distribuição da terra em Israel não foi apenas uma organização territorial, mas uma expressão da providência de Deus sobre a vida do seu povo. Ao determinar os limites das tribos, preservar a herança das famílias, Deus ensinava que a terra, a vida e as oportunidades pertencem, em última instância, somente a Ele. Cada família recebia sua porção, cada tribo tinha seu lugar, lembrando que Deus governa não apenas as nações, mas também a história individual de cada pessoa. Assim, enquanto Deus estabelece os limites, oferece as possibilidades, cabe ao povo entrar, possuir a terra e viver com responsabilidade diante dele. Meus queridos, será que nós reconhecemos a mão de Deus nas circunstâncias que moldaram o lugar onde vivemos, a vida que recebemos? Nós estamos usando a porção que Deus nos confiou para cumprir nosso propósito ou apenas desejando o lugar que pertence a outros? Tudo isso cabe à reflexão. Vamos orar? Para a gente encerrar mais um episódio? Louvado seja Deus. Você tem um local calmo e tranquilo, onde você pode fechar os seus olhos ou apenas elevar os seus pensamentos à presença de Deus. Ele pode nos ouvir, seu ouvido não está fechado, a sua mão não está encolhida para nos abençoar. Creia nisso, confie, entregue tudo a Ele e deixa Ele resolver aquilo que você não pode. Para de lutar com aquilo que está fora do seu controle, aquilo que você não consegue controlar. Deixa na mão de Deus e deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração, desde que não fira a santidade de Deus e não entristeça o seu Espírito Santo. Oh, aleluia! Senhor Deus, nós reconhecemos que Tu és o verdadeiro dono de todas as coisas e que nossa vida está sob a Tua providência. Ajuda-nos a aceitar com gratidão o lugar e as oportunidades que nos deste. Dá-nos sabedoria para viver com fidelidade na porção que nos confiaste, um coração generoso para buscar o bem dos outros. Que a nossa vida seja um testemunho de confiança na Tua soberana direção. Amém, amém e amém. Joia demais, obrigado pela audiência, paciência. A gente volta no próximo episódio para continuar meditando na bendita e gloriosa Palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.